E amanhã pode ser um dia decisivo para o Bitcoin, para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que podem afetar diretamente o Bitcoin e as criptomoedas. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, comentar sobre as altcoins que podem fazer movimentos interessantes amanhã, dependendo de como os dados macroeconômicos vierem. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. Então, bora lá atualizar a situação do Bitcoin, começando aqui pelo gráfico. Pessoal, o gráfico do Bitcoin nos últimos dias está chato, tá, galera? Ele não tá fazendo muitos padrões novos, né? Quando a gente olha aqui no gráfico diário nos últimos tempos, parece que o Bitcoin iniciou o rompimento de um topo duplo para baixo, mas eu acho que esse rompimento desse topo duplo vai depender do evento macroeconômico que nós temos amanhã, tá? Eu já vou comentar daqui a pouco, mas o Bitcoin não confirmou, tá? O Bitcoin acabou voltando para cima do suporte aqui, então dá para dizer até que foi um falso rompimento isso daqui, tá? Ele rompeu ali os 60 mil dólares e depois passou a ficar em cima de novo por muitos dias, tá? Então eu não sei, tá? Eu não tô conseguindo considerar esse rompimento. Nos últimos dias o gráfico do Bitcoin tem feito armadilhas aí uma atrás da outra, né? O mercado tá andando de lado. Quando o mercado está sem tendência, andando de lado, é muito comum acontecer isso, tá? Fazer um monte de padrão e não buscar o alvo de nenhum deles. E a gente tá nessa, né? No último domingo, galera, eu tinha feito uma análise aqui no canal. Eu falei, galera, se o Bitcoin rompeu 60.600 para baixo, ele vai formar ali um topo duplo, ou alguns podem ver como uma xícara aqui no gráfico, tá? E o alvo estaria na região dos 56 mil dólares. Mas aconteceu que o Bitcoin não rompeu ontem na segunda-feira, tá? Pelo contrário, o Bitcoin ficou em cima ali do suporte dos 60.600 dólares por muitas horas e depois subiu ali para os 63 e agora voltou para os 61, tá? Então assim, o mercado não tem padrão gráfico indicando claramente para onde ele está aí, tá? Então a análise gráfica do Bitcoin, na minha visão, ela tá meio complicada, tá? Eu penso o seguinte, galera, se a gente tiver inflação acima do esperado amanhã, aí seria possível a gente ver nos próximos dias o Bitcoin recuar ali para a região de suporte de 61% da retração de Fibonacci desse movimento de alta que o Bitcoin fez desde fevereiro até agora, tá? Que a gente vê aqui que ali na região dos 51, 52 mil dólares é a região de 61% da retração de Fibonacci. Então, se a gente tiver dados aí que indiquem que o mercado tem que cair, o suporte aí mais forte que a gente tem no caminho é a região ali dos 51 mil, 52 mil dólares, tá? Então, esse seria o ponto aí que eu teria coragem de apostar que o Bitcoin cairia, isso se os dados vierem piores do que o mercado está esperando, tá? Se vier dentro do que o mercado está esperando ou melhor, aí eu não vejo motivo para apostar em queda, tá? Eu já vou falar disso, mas só para vocês verem o que está acontecendo hoje, que loucura, galera. Bitcoin aí caindo um pouco mais de 2%, né? Não é uma queda extremamente forte para o Bitcoin, na verdade é uma queda até fraca para o Bitcoin. Bitcoin quando cai costuma fazer movimentos bem maiores, né? E nesse movimento de queda do Bitcoin hoje, olha o que está acontecendo com as bolsas americanas, meus amigos. Bolsas americanas, o SP500, o índice SP500 subindo aí perto da máxima histórica, tá? Chegando ali na máxima histórica de novo, subindo nos últimos dias sem parar, enquanto isso o Bitcoin não está conseguindo subir, tá? E hoje também temos o DXY subindo, mostrando que o dólar está ficando mais fraco globalmente. Isso mostra que há algum apetite a risco por parte dos investidores no mundo inteiro, tá? Então, se os investidores estão tomando risco, bolsas americanas estão subindo, tem alguma coisa errada aqui, tá? Alguém está mentindo nessa história, né? Quem que é mais fácil de estar mentindo? Né? Provavelmente o Bitcoin e as criptomoedas podem estar na direção errada, tá? Então, dependendo de como vier o dado macroeconômico amanhã, eu acho que o mercado americano pode engatar uma alta, e se isso acontecer, o Bitcoin que está aí fraco há muitos dias, né? Está parado praticamente, não está subindo, ele pode começar a acordar, tá? Se ele resolver ir buscar ali, acompanhar o mercado americano, né? Cobrir esse delay que está tendo aí de o Bitcoin subir antes do mercado americano, aliás, depois, né, a gente poderia ter um movimento interessante aí para o Bitcoin. Eu acho que não tem como vocês não saberem, né, não falar aqui para vocês em relação ao que aconteceu hoje, tá? Ontem a gente não teve eventos macroeconômicos relevantes, mas hoje, meus amigos, foi o dia de divulgação do famoso PPI, Índice de Preço ao Produtor dos Estados Unidos, dado que mede a inflação a quem produz, né, aos empresários, aos industriais. Então, a gente teve a inflação ao produtor nos Estados Unidos vindo acima do esperado em abril, tá? A expectativa era 0,3%, veio 0,5%, meus amigos. Ou seja, tivemos uma inflação ao produtor
maior do que o esperado, tá? E o núcleo do PPI também veio acima do esperado. O esperado era 0,2 e veio 0,5, tá? Então, assim, isso daqui é extremamente complicado na minha visão, porque mostra que a inflação nos Estados Unidos continua subindo aí nos últimos meses. E quando a gente vê aqui com calma os números, né, a gente vê que, olha, meses aqui em que ela veio acima da expectativa, tá? Em janeiro, a inflação ao produtor nos Estados Unidos veio acima da expectativa, em fevereiro veio, em março veio um pouco abaixo da expectativa, tá? E agora, meus amigos, ela veio de novo acima da expectativa. Isso aqui não é um bom sinal, porque amanhã a gente vai ter a divulgação do CPI, que é o dado de inflação mais aguardado pelos mercados nesse momento. E, assim, o que eu fico me perguntando é, será que a inflação ao produtor está subindo não pode impactar também a inflação ao consumidor? Será que não existe risco de a inflação ao consumidor amanhã vir acima do esperado? São questionamentos que eu levanto quando eu vejo isso daqui, tá? A inflação ao produtor nos Estados Unidos está subindo. Se a gente olhar aqui nos últimos 4 meses, a gente está tendo 4 meses aqui em que ela está acelerando, tá? Então isso aqui não é um bom sinal. E logo após esse dado de inflação, ali às 11 horas da manhã, tivemos o discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Ele falou publicamente e, assim, galera, das coisas que ele falou que eu achei mais importante, tá? Ele disse que eles não estão mais tão confiantes no processo de queda da inflação. Ele se refere... Eles, no caso, seriam os outros dirigentes ali do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Então, eles estão vendo esses dados de inflação subindo aí mês após mês e eles entenderam que isso não é um sinal bom, tá? Mas ainda assim, ele falou... galera, é interessante que o Jerome Powell, esse ano, todo o discurso, ele procura sempre aliviar o lado do mercado, sempre fazer um discurso ali que o mercado quer ouvir, né? Hoje ele falou ali, por exemplo, que... eu lembro que ele falou lá que a inflação vai cair, mais ou menos isso, tá? Que o processo ele está em andamento, que ele acredita sim que a inflação vai cair e assim, né? Isso aí deixou o mercado com aquela esperança de que vamos ter cortes de juros. E olhem só, galera, mesmo com a inflação ao produtor tendo vindo acima do esperado aí nessa terça-feira, o mercado continuou apostando que a gente vai ter corte de juros a partir de setembro, tá? Vejam aqui nesse mapa, aqui nesse gráfico da CME Group, né? Galera, 51% de chance de corte de juros em setembro, tá? Então, os dados mostrando a inflação acima da expectativa não estão sendo suficientes para convencer o mercado de que a gente pode não ter 2 cortes de juros esse ano, tá? Para a gente ver o Bitcoin e as criptomoedas subindo, a gente precisa que tenhamos cortes de juros. Não só bitcoins, mas ações também, ativos de risco em geral tendem a subir quando temos cortes de juros e o mercado segue apostando firme que a gente vai ter corte de juros, mas amanhã tem um evento que pode mudar tudo isso, galera, que pode acabar com essa euforia do mercado ou amplificar ela, dependendo do que acontecer, e eu me refiro à divulgação do índice de preço ao consumidor lá dos Estados Unidos, famoso CPI, e meus amigos, a situação é complicada quando a gente fala de CPI, porque ele é o dado de inflação lá dos Estados Unidos que mais está apontando inflação desde setembro de 2023, que ele está vindo acima da expectativa, tá? Na verdade, aqui se a gente pegar desde novembro de 2023, a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos está crescendo assim, sem parar, mês após mês. No mês passado, em abril, foi divulgada de março, que veio acima da expectativa. E se a gente tiver essa inflação ao consumidor amanhã acima dessa expectativa que é de 0,4, eu acho que a situação vai complicar, tá? Porque, meus amigos, a gente vai estar falando aqui de 6... deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 meses. Se amanhã a gente tiver a inflação acima do esperado de novo, vão ser 6 meses de inflação subindo acima do esperado nos Estados Unidos, tá? Então eu tô de olho nisso. Eu acho que a gente tem que aguardar para ver como os dados vão sair amanhã às 9h30. E dependendo de como a inflação vier, se vier acima de 0,4, podem esperar uma queda no mercado, tá? Porque o mercado está muito confiante em corte de juros. E eu acho que 6 meses seguidos de inflação acima do esperado poderia mudar isso, tá? No entanto, galera, se a gente vê a inflação vindo em 0,4, que é o que o mercado está esperando, ou abaixo de 0,4, por exemplo, 0,3, 0,2,
aí a gente pode ter um momento maravilhoso para os mercados, a gente pode ter uma subida aí para o Bitcoin, para as criptomoedas, para as ações americanas, porque isso aí daria a confiança para o mercado de que os juros, que a inflação voltou a cair, que os juros vai começar a cair lá para setembro, tá? Se o mercado começa a ter uma visão de quando os juros vão cair, o mercado pode voltar a subir, tá? Mas eu não tô tão confiante não, viu? Eu prefiro esperar e ver como que esse dado vai vir, porque a gente não consegue prever, tá? Se o pessoal que tá aqui, que vive fazendo essas projeções, né? 0,3 em março, que errou em janeiro, errou em dezembro, errou em novembro, se eles estão errando, imagina eu que não acompanho de perto os inputs que são usados para calcular o dado aqui do CPI, tá? Então eu não vou me arriscar a tentar calcular isso daqui, a tentar prever como ele vai vir. Eu prefiro aguardar e ver como o dado vai vir. Eu penso que se ele vier dentro ou abaixo da expectativa, é excelente, tá? Para quem gosta de operar comprado, pode ser interessante. Inclusive tem algumas criptomoedas aí que estão na bota, tá? Que estão assim prestes a subir se a gente tiver essa inflação dentro ou melhor, abaixo do esperado, aí seria melhor ainda. E meus amigos, amanhã não vai ser só o CPI, a gente também vai ter o núcleo do CPI às 9h30 da manhã, que é um dado extremamente importante. Talvez ele chegue a ser mais importante do que o próprio CPI, tá? Porque geralmente o núcleo é a parte mais difícil de combater da inflação. Então, se a gente vê ele subindo, como ele também subiu nos últimos meses, pode ser um sinal ruim, tá? Então, vamos aguardar para ver como esse dado vai vir. Também vamos ter vendas no varejo e núcleo de vendas no varejo, tudo às 9h30 da manhã, meus amigos. Então, esperem volatilidade nos mercados amanhã às 9h30 da manhã, porque esse dado pode trazer bastante movimento, tá? Principalmente, como eu disse, se ele vier abaixo do esperado, se ele vier acima do esperado, né? Se a inflação estiver maior, aí o Fed não corta juros e aí a gente pode ver quedas, tá? Tô sendo repetitivo, galera, mas é importantíssimo isso, tá? Os dados de hoje, dos últimos dias aí, nem foram tão importantes, igual vai ser o que a gente vai ter amanhã, de manhã às 9h30 da manhã. Indo aqui para os indicadores de sentimento, começando pelo TRDR, galera. Sinceramente, tá? Nos últimos dias eu tô achando que o TRDR aqui, para mim, deve estar com algum problema, porque não tem condição. O Open Interest não tá mexendo muito, tá? O Open Interest tá ficando praticamente parado. O Long Short Ratio da Binance aqui tá nos 1,29, aí já tem dias, tá? Eu não sei se isso aqui tá com algum problema, porque não tem condição, mas eu acho que faz sentido, porque o pessoal não tá abrindo muitas posições nesses dias. Então eu acho que tá todo mundo esperando os dados macroeconômicos de manhã dessa quarta-feira, tá? Enquanto a gente não tiver uma definição, eu acho difícil o pessoal abrir muitas posições, tá? Então, vamos ficar de olho nisso daqui. A gente sabe que o mercado geralmente vai na contramanada, né? Então, se o pessoal começar a abrir posições apostando na alta, pode ser que o mercado caia, tá? Então, é isso aí. Vou também falar aqui da situação dos indicadores da High Block, que eu acho que quando o mercado está lateral, eles dão até mais sinais importantes. Indo aqui para o Liquidation Rich Map da High Block, que eu vejo aqui é o seguinte, pessoal, temos liquidez de todo lado, né? Acima e abaixo. Porém, o mapa de calor está mostrando uma concentração muito forte de liquidez para o Bitcoin exatamente nos $60.000, tá? Então, se o Bitcoin for nos $60.000, ele pode liquidar uma galera, tá? Também temos liquidez ali nos 63, né? Região dos 63.700 para ser mais específico, tá? Mas eu tô vendo mais liquidez abaixo, tá? A cor amarelo aqui nesse mapa de calor, ela representa mais liquidez, tá? Vocês conseguem ver aqui, depois o verde. Então, a gente tem um mapa de calor bem amarelo aqui na região dos $60.000 e depois ele tá verde ali na região dos 63, tá? Então, região assim que eu vejo um grande risco de o Bitcoin ir é nos $60.000. Isso não quer dizer que ele vai despencar se ele for nos 60 mil ou que ele vai morrer, como algumas pessoas falam por aí, tá? Mas ele poderia cair aí facilmente para pegar essa liquidez. As baleias, pelo menos, gostariam aí que o Bitcoin fosse ali para aquela região, porque o pessoal tá apostando na alta nos últimos dias, tá ficando preso apostando na alta e muita gente desses aí que estão alavancando estão com a liquidação ali na região dos $60.000, tá? Então, essa é a situação da análise de sentimento, olhando só o indicador aqui da High Block, sem olhar mais nada, eu diria que a maior probabilidade seria do Bitcoin ir pelo menos nos $60.000 para tomar o dinheiro desse pessoal. E a gente não pode deixar de falar nessa situação toda, nesse contexto atual, das altcoins, né, galera? Olhando aqui o gráfico da Ethereum, tá? O que está acontecendo com a Ethereum nesse momento? A Ethereum nos últimos dias aí rompeu bandeiras de baixa para baixo, com alvo ali na região dos $2.500. Não buscou ainda, tá? Então eu vejo potencial de queda para Ethereum. Então, se a gente tiver esse dado de inflação acima do esperado amanhã,
Na minha visão, a Ethereum pode ser uma das moedas aí que pode estar mais interessante para abrir uma posição short apostando na queda do que apostando na alta, tá? Isso porque ela já está aí com padrões indicando que ela pode ir ali para os $2.500, está só aguardando acontecer algum evento no mercado que seja gatilho, tá? Uma outra moeda aí que a gente não pode deixar de olhar e na minha visão ela pode ser oportunidade para quem fizer a operação de compra é a BNB, tá? A BNB hoje está caindo aí 4%, uma queda relativamente forte, tá? Mas ela ainda está conseguindo se manter ali dentro daquele possível triângulo ascendente que ela parece estar formando. E se a BNB romper para cima aí amanhã, vamos supor que o dado de inflação vem acima, vem abaixo do esperado, né? Ou até dentro do esperado, e o mercado de criptomoedas volta a subir, bolsas americanas começam a subir, aí a BNB poderia romper para cima aqui os $640, tá? E aí ela poderia facilmente buscar o alvo disso daqui lá na região dos 800. Então, assim, seria um potencial de subida interessante, tá? Seria um trade interessante para montar uma posição. Então, a BNB, na minha visão, é uma moeda que pode ser interessante caso a gente tenha aí uma situação favorável na inflação, tá? Outra criptomoeda aí que pode ser interessante caso a gente tenha a inflação ali abaixo do esperado, principalmente, né? É a NEAR, pessoal. Deixa eu ver aqui se é a NEAR mesmo, tá? Porque eu não tô lembrando se é ela mesma, tá? É outra aí também que tá possivelmente formando um triângulo ascendente, tá só aguardando uma notícia boa para romper isso aqui para cima e engatar uma alta. No caso da NEAR aqui, o alvo dela seria na região de $16, tá? Então agora tá em 7. Então poderia dar um trade muito interessante. Tainan, então só a BNB e a NEAR que poderiam subir caso o mercado tenha uma notícia boa amanhã? Não, existem milhares de moedas, mas são as grandes moedas aí que eu acho que estão óbvias, tá? Que estão interessantes. Uma que, para quem quiser montar uma posição short aí, caso a gente tenha uma notícia ruim amanhã de inflação acima do esperado, é a Matic, tá? A Matic, ela poderia ir buscar o alvo desse topo duplo que ela já está fazendo há alguns dias, né? O alvo está ali na região dos 50 centavos de dólares, agora ela está em 65. Tá? Então daria para montar uma posição short na Matic caso a gente tivesse uma notícia ruim aí dos mercados. A da Cardano é outra também que está com um gráfico não muito bonito, tá? Quando eu olho o gráfico da Cardano aqui, parece estar rompendo para baixo um topo duplo também, tá? E o alvo está ali na região dos 26 centavos, então pode dar um short interessante, porque esse dado macroeconômico de amanhã eu não tenho como garantir, mas ele pode ser gatilho para movimento grande do mercado. O mercado está parado há muito tempo, ele está precisando de definição aí, está precisando de uma direção. E esses eventos que acontecem podem acabar sendo gatilhos, tá? Esses eventos principalmente de falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, reunião do Fed, dado de inflação, dado do mercado de trabalho também pode impactar, eu me refiro a dados dos Estados Unidos, tá? Então, eu não estou vendo aí para a Ada Cardano um gráfico muito bonito e, dependendo de como a gente tiver essa informação amanhã, pode piorar ainda mais para ela, tá? Então essa é a situação que eu estou vendo agora no mercado. Vou mantendo vocês atualizados. Assim que tiver mais novidades, eu vou trazer para vocês. Amanhã fiquem ligados lá no canal do Telegram. Aqui no canal do YouTube eu costumo postar na área de comunidades. Vou informar vocês assim que eu tiver informação e uma leitura do que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos em termos de inflação. No mais, galera, desejo a todos um excelente final de terça-feira, uma boa noite para quem está chegando do trabalho agora, vai descansar, um bom descanso e bons negócios. Até amanhã. Tchau, tchau.